Paz do Senhor, meus amados irmãos, queridos amigos, boa tarde, é com grande alegria que estamos aqui mais uma vez, neste programa Semente de Esperança. Esse programa desenvolvido pela equipe de Semipa para trazer de segunda a sexta às 14 horas uma palavra de esperança para a tua vida, uma semente de esperança. Semipa Semeadores Missionários com Paixão pelas Almas, que tem levado, através dos seus missionários, a palavra de Deus, uma semente de esperança a outros países e também aqui no Brasil em alguns estados. E você pode fazer parte disso, você pode contribuir através do Pix de Semipa e você também pode orar pela causa missionária, pelos missionários que estão no campo, para que o Senhor continue ajudando, sustentando-os no campo, para que o seu reino seja expandido. Vamos orar para darmos início a mais um programa Semente de Esperança. Pai, nós louvamos o Teu nome por esta oportunidade. Ó Pai, nós rendemos graças a Ti nesta tarde, porque o Senhor está conosco. Toma as nossas vidas em Tuas mãos, Senhor Deus, nos ajuda a, Senhor Deus, estarmos juntos, Senhor Deus, unidos para pregar a Tua palavra. Toma os missionários em Tuas mãos, os mantenedores, a equipe de Semipa. Toma todos aqueles que têm, Senhor Deus, se disponibilizado a contribuir com a obra missionária. Muito obrigado, Pai, e se conosco em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor com este hino maravilhoso, um hino bem antigo, mas que fala muito aos nossos corações, dizendo que você tem um valor importante para Deus e para a obra missionária. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser importante para Deus. Não se sinta menos importante, porque Deus tem te dado uma importância muito grande. Você tem um valor muito grande para o Senhor. Ainda que muitos queiram desvalorizar a sua vida, aquilo que você tem feito, mas Deus, Ele valoriza o que você tem feito na obra, no reino dEle. Por quê? Porque Ele está em você. E nós só podemos ter uma esperança porque o Senhor está conosco, Ele está em nós. Aleluia. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito. É por isso que você tem esse valor especial. A Bíblia fala que Jesus ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder, quer dizer, o privilégio de serem feitos filhos de Deus. Você sabe qual é a importância disso? A importância que você tem para Deus? Nós não tínhamos esse merecimento, mas Deus nos trouxe para sermos filhos dele, co-herdeiros justamente com Cristo. Aleluias. Ele está em você. O Espírito Santo se move em você de uma forma extraordinária. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor. Aleluias! Nós temos esse valor, embora o que era reservado para o homem,
era a perdição eterna, mas Jesus Cristo, ele veio a este mundo para trazer a salvação e trazer novamente a esperança, a alegria de uma vida eterna, juntamente com o Pai, juntamente com Deus. E se você ainda não tem esta alegria, hoje esta alegria é oferecida para você. Aceite Jesus Cristo no seu coração. Mas eu gostaria de deixar uma palavra também, uma semente de esperança para a tua vida nesta tarde. E eu gostaria de estar lendo juntamente com os irmãos, com os amigos, apenas um versículo nessa introdução, que se encontra no livro do profeta Isaías, no capítulo 9, no versículo 6, que diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Que texto maravilhoso, que versículo maravilhoso, como toda a Bíblia é. Mas o profeta Isaías, ele profetiza há cerca de 700 anos antes de Cristo, o nascimento do Messias, e ele fala através dessa palavra que nasceria um menino e o governo, o principado estaria sobre os seus ombros. E eu gostaria de me ater nessa primeira parte aqui, quando ele fala: e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. E eu gostaria então de, nessa palavra, nesta tarde, de dar um tema para esta palavra, para esta mensagem, cujo tema é conselho. Conselho. Um conselho é uma palavra que talvez nos dias que nós estamos vivendo, talvez estejamos precisando muito de receber conselhos, várias pessoas, muitas das vezes andando por caminhos errados, porque não teve um conselho, uma palavra de conselho para a sua vida. E eu tive buscando o significado da palavra conselho, e o primeiro que me apareceu foi parecer sobre o que convém fazer. Foi o que eu acabei de falar. Então, às vezes, pessoas, eles precisam de um conselho para saber o que vai fazer. O segundo diz que é a decisão que resulta de uma reflexão, de um equilíbrio para encontrar uma justa medida. Então, há uma necessidade de quem está aconselhando e quem for aconselhado ter essa medida de reflexão e de equilíbrio para que você possa chegar a uma justa medida, a uma solução, a um denominador. E o terceiro diz que é um ensinamento com sabedoria. O conselho é um ensinamento com sabedoria. Então, existe aquele ditado popular, que se conselho fosse bom não se dava, se vendia, mas para mim cai por terra justamente nesse terceiro ponto aqui, que diz que o conselho é um ensinamento com sabedoria. Então, quando nós aconselhamos alguém, quando nós recebemos um conselho, nós vamos tentar entender, dentro de uma reflexão e de um equilíbrio, que nós precisamos chegar a um objetivo, a uma justa medida. Então, este conselho, para que possa surtir um efeito naquilo que nós estamos precisando, na nossa necessidade, é necessário que tenha um equilíbrio, é necessário que tenha uma reflexão, uma sabedoria, para que nós possamos alcançar aquilo que nós queremos, ou o objetivo, ou o problema que talvez nós estejamos passando, para que o Senhor possa estar direcionando, e aquele conselho, creio que vindo da parte de Deus, possa estar então vindo ao encontro da nossa necessidade, e através deste conselho, nós possamos achar uma solução, uma justa medida para aquilo que nós estamos precisando. Então, o ditado que diz que se o conselho fosse bom, não conselho, quando ele é bom, ele não precisa ser vendido, ele tem que ser dado mesmo, Precisamos ter essa disposição e disponibilidade para podermos aconselhar alguém, para podermos falar alguma coisa. E eu gostaria de destacar, nesta rápida palavra, que nós precisamos procurar pessoas sábias, já que o conselho ele tem que ser sábio, com sabedoria. Nós precisamos, então, achar ou procurar pessoas sábias que tenham um conhecimento, talvez, sobre a causa, para poder nos dar este conselho. Vamos para um exemplo, por que não? Se eu
vou fazer um determinado serviço, vamos botar na minha área, né? Eu gosto da parte elétrica. Se eu for, digamos que eu não saiba, mas já eu quero instalar uma lâmpada, instalar alguma coisa, e se eu for buscar um conselho, né, um ensinamento com uma pessoa que não conhece da área, ela vai me aconselhar errada. Então eu tenho que procurar alguém que saiba daquilo que eu preciso. Então nós precisamos procurar estar ao lado, né, lado a lado com pessoas sábias, pessoas que possam nos dar um conselho maravilhoso, né? E nós estamos falando não somente na nossa vida material, na nossa vida cotidiana, na nossa vida do dia a dia, mas principalmente na área espiritual. Precisamos estar lado a lado com pessoas sábias, dotadas da sabedoria não humana, mas vinda de Deus, para poder nos aconselhar. Então este ponto nós precisamos destacar, ser bem destacado, melhor dizendo, porque para que nós não possamos cair, né? E eu gostaria de destacar aqui a vida do rei Roboão, né? Roboão, quando Salomão ele morre, Roboão assume ali o reinado, né, como filho de Salomão, ele assume o reinado. Então o povo chega para ele e fala para o rei: olha, rei, nós precisamos que o Senhor nos alivie, o teu pai foi muito duro conosco. Então eles começam a pedir algo para o rei, para que pudesse aliviar as cargas que o rei Salomão tinha dado para ele. Então o Roboão, o texto de primeiro livro dos reis, né, no capítulo 12, vai falar então que ele pede o povo para voltar depois de 3 dias, para que ele pudesse ter uma solução, para que ele pudesse ter uma palavra definitiva para aquela questão, para aquilo que eles estavam precisando. Então o Roboão, o que ele faz? Primeira coisa que ele faz, ele então vai, por isso que nós precisamos saber a quem nós vamos pedir esse conselho. Primeira coisa que ele faz, ele vai ouvir os anciãos. No capítulo 12 de 1 Reis, do versículo 6 ao versículo 8, nós vamos ver isso, que ele vai para os anciãos e pede o conselho para eles. Olha, o que eu devo fazer diante desta causa? O que eu posso fazer diante deste pedido do povo? Então ele pede conselho aos anciãos. Porque os anciãos, eles andaram com o seu pai, com Salomão, né? Aconselharam Salomão, ali estavam junto com Salomão. Então ele nada mais justo do que Roboão, então ir lá e pedir o conselho a esses homens com sabedoria, que conhecia, tinham uma vasta experiência e poderiam dar este conselho. E me fez lembrar aqui, quando Moisés ele tinha uma carga muito grande, o seu sogro vai dar um conselho para Moisés, e aquele conselho é bem-vindo, e aquele conselho então, aquela palavra de conselho que o sogro dá para Moisés, resulta num bom andamento da coisa, da causa. Então, Roboão, ele vai e fala com os anciãos, e os anciãos vão e dão um conselho para ele: seja servo deste povo, atende o desejo desse povo, que você vai ter esse povo juntamente contigo. Esse povo vai estar junto contigo se você atender, tratar eles de uma forma que eles possam se sentir tranquilo, em paz, com uma esperança, sem cargas. Então, Roboão ele vai. Só que Roboão ele não fica contente ou fica satisfeito, melhor dizendo, com esse conselho dos anciãos. Então ele prefere sair e buscar em outras pessoas esse conselho. Ele já tinha um conselho para aquilo que ele precisava. Ele já tinha um conselho para aquilo que ele estava precisando. Então, ele poderia tentar para aquele conselho. Não, o conselho é bom, o conselho é maravilhoso, eu vou fazer isso. Esse conselho vem de Deus. Então, ele dispensa o conselho. Ou melhor, podemos dizer que ele vai na pessoa certa, a pessoa dá o conselho para ele, mas na hora de colocar em prática o conselho, ele falha. Ele não coloca o conselho.
em prática. Aquilo que a palavra que os anciãos deram para ele não coloca em prática. Ele prefere rejeitar aquelas palavras e ir em busca de outras pessoas. Então, para que a gente consiga alcançar aquilo que nós precisamos, é necessário nós ouvirmos o conselho e atentarmos e praticarmos o conselho. Mas o que Roboão faz? Já a partir do versículo 8, do mesmo capítulo 12 de 1 Reis, ele então vai aos jovens que cresceram com ele, que brincaram com ele, né? Que se fosse nos nossos dias, jogaram bola com ele, foram à praia com ele, né? Estou aqui colocando como se fosse nos nossos dias. Fizeram várias coisas, ou quem sabe mais ainda nos nossos dias, trocaram mensagem do WhatsApp, mas não tinha isso na época, nós sabemos, mas eles foram com aquele... pensa nos teus amigos, naqueles que você cresceram, que hoje estão afastados do caminho do Senhor. Foi justamente para esses que Roboão foi buscar o conselho. Aí agora só que a palavra de Deus vai dizer que o conselho foi contrário ao conselho dos anciãos. Eles mandam, já que eles te castigaram, fala que o teu dedo mínimo é mais grosso do que o lombo do teu pai. Se ele te castigou com açoite, fala para eles que eu vou castigar eles com escorpião. A palavra de Deus diz isso no versículo 11. Então, e aquilo agradou ao coração. Agora, Roboão ouviu o conselho de quem não deveria ouvir e atentou, ou seja, praticou, colocou em prática o conselho daqueles homens. E antes ele pediu o conselho para quem poderia dar, recebeu o conselho e não praticou o conselho, a palavra que eles tinham falado. Agora, com a pessoa errada, eles pegam o conselho, coloca aquilo no coração dele e vai então e coloca em prática aquele conselho que vai dar consequência à divisão dos reinos de Israel. Então, é o perigo de nós não atentarmos para quem nós estamos pedindo conselho. Mas o segundo tópico desta palavra, eu gostaria de dizer que Jesus, ele é o melhor conselheiro. Jesus, a Bíblia fala no texto que nós lemos que o seu nome será maravilhoso conselheiro. Maravilhoso conselheiro, não é um conselheiro comum, é um maravilhoso conselheiro. E é nele que nós devemos nos firmar. Deus, ele tem conselhos maravilhosos para dar para cada um de nós. De Gênesis a Apocalipse, Deus vai nos mostrar que a sua palavra é um conselho para as nossas vidas. E os sábios, eles atentam para o conselho. Nós temos que atentar para os conselhos. E Jesus, então, ele mostra o seu conselho em dois aspectos que eu gostaria de destacar. O primeiro é que ele, através da sua palavra, ele nos aconselha. E em 2 Timóteo 3,16 vai dizer: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Para instruir em justiça. Então a palavra, Deus, ele nos mostra que a sua palavra, ela é capaz de nos instruir em justiça, para nos corrigir, ou seja, para nos dar um conselho, para colocar a nossa vida numa direção que Deus ele quer. Então Jesus, através da sua palavra, como maravilhoso conselheiro, ele nos aconselha através da sua palavra. Então é importante nós atentarmos para isso. O segundo ponto é que ele usa pessoas para poder estar ao nosso lado, usa pastores, líderes, pessoas com sabedoria na sua família, na sua casa, né? E principalmente o pastor da igreja, que está pronto a nos aconselhar, a buscar conselho dos altos céus para as nossas vidas. Então é importante nós frisarmos nesta tarde, meus amigos e meus amados irmãos, que Deus ele tem conselhos maravilhosos para cada um de nós. Nós precisamos atentar para isso, saberem a quem nós estamos recorrendo para aconselhar a nossa vida. E Deus, ele usa, como eu falei, pessoas com sabedoria para nos instruir, para nos aconselhar, para nos dar uma direção através da palavra do Senhor, para nós alcançarmos aquilo que nós tanto precisamos.
Aquilo que muitas das vezes tem afligido o nosso coração. Deus tem uma palavra, Deus tem um conselho, Deus tem uma semente de esperança para a tua vida. Que Deus então possa estar nos abençoando, que o Espírito de Deus possa estar sempre nos aconselhando a fazermos a sua obra. Vamos orar. Pai, nós louvamos o teu nome por esta oportunidade, pelo teu grande e infinito amor. Obrigado porque Jesus é o nosso maravilhoso conselheiro e que nós possamos buscar nele, na palavra e por aqueles, Senhor Deus, que tem o Senhor usado para nos aconselhar. Toma cada um em tuas mãos, nos ajuda. Mais uma vez eu te peço pelos missionários, Senhor Deus, pelos mantenedores, pelos missionários de base e por aqueles que estão envolvidos na tua obra. Sê conosco, Pai, e nos ajuda em nome de Jesus. Amém. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. A paz do Senhor Jesus.